Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 20 de fevereiro de 2023, dia 29 de Shvat de 5.823, e vamos às notícias. PIB de Israel cresceu 6,5% em 2022, um dos mais altos índices entre os 38 membros da comunidade econômica. Governo coloca em primeira votação a reforma judiciária, tensão e inconformismo em Israel. Reflexões sobre a polêmica questão da reforma judicial em Israel. Postura do ministro Ben-Gvir pode aumentar tensões com os palestinos. E um ataque atribuído a Israel destrói armazéns de armas da Guarda Revolucionária do Irã na Síria, na cidade de Damasco. O PIB de Israel cresceu 6,5% no ano passado, acima das previsões governamentais, ficando entre os mais altos dos 38 países da OECD. O PIB per capita é o segundo mais alto entre todas as grandes economias ocidentais. Ainda assim, as previsões para 2023 são bem mais contidas. A guerra russo-ucraniana deve causar grande desaceleração no crescimento. O governo trabalha com estimativa de 2,3% para este ano, enquanto economistas são um pouco mais otimistas, esperando 2,7%. No entanto, as disputas internas a respeito das reformas judiciais podem impactar estes números para baixo. Logo mais, ainda no noticiário de hoje, falarei sobre esta questão. Os fortes números do crescimento econômico podem dar ao Banco Central a justificativa necessária para aumentar a taxa de juros e fazê-la chegar a 4% ao ano. Cabe lembrar que desde 2015 até o mês de abril do ano passado, portanto durante 92 meses, o juro local era de 0,10% ao ano, exceto num curtinho período que chegou a 0,25% ao ano. O número começou a subir no mês de abril de 2022 e em 9 meses já atingiu 3,75%, número este que só se viu em Israel no ano de 2008. Próxima reunião do Banco Central, como eu disse, poderá aumentar esse número para 4%. Notícia polêmica. O governo propõe hoje, segunda-feira, ao parlamento a polêmica reforma do judiciário. A moção deverá entrar em votação às 4 horas da tarde, horário de Israel, e eu lhes falo ao meio-dia. Grande parte da população considera essas reformas uma interferência no judiciário e um afastamento de Israel da sua tradicional democracia, aproximando-a de uma ditadura. Os efeitos da proposta já são bastante negativos antes mesmo da proposta ser levada ao parlamento. Dezenas de milhares de pessoas vêm se manifestando há 7 semanas desde que a proposta começou a ser ventilada. Jerusalém amanheceu tomada por manifestantes de todo o país na semana passada, e hoje uma nova manifestação, que provavelmente será ainda maior, tentará influenciar o parlamento a rejeitar a lei. Os caminhos para Jerusalém neste momento estão absolutamente tomados. Trens ultralotados, estradas entupidas com veículos e Jerusalém sendo tomada por dezenas de milhares de manifestantes. No entanto, Israel é um regime parlamentarista e a coalizão deve votar unida, o que significaria aprovar a lei. Ela ainda terá 2 votações antes de ir à sanção. Os 2 primeiros itens da reforma que estarão em votação hoje é o que eu lhes reporto no momento. Trata da comissão de nomeação de juízes. A atual coalizão quer mudar a composição da comissão que nomeia os juízes para que ela tenha uma maioria de membros do parlamento pertencentes à coalizão. O outro item que será votado hoje propõe que o Supremo não possa vetar as chamadas leis básicas.
Poucas vezes na história houve tamanha divisão na sociedade israelense. Resta saber se o governo ouvirá os anseios populares ou se, Deus me livre, caminhamos realmente para uma semi-ditadura. E aqui eu quero fazer uma reflexão pessoal. A respeito das mudanças propostas, temos de ser realistas, pois há argumentos para ambos os lados. Realmente, o sistema judicial demanda alguns ajustes. No entanto, a velocidade e a potência com que a situação tenta impor acaba por criar imensa antipatia em todos os eleitores da oposição e, surpreendentemente, também em considerável parte daqueles que são eleitores da atual situação. Existe um ressentimento em parte da população que realmente direitos de algumas camadas não encontram respaldo na atual composição dos tribunais. Especialmente reclamam os ultra-religiosos e os judeus orientais. Por outro lado, muitos veem as mudanças como um golpe na democracia. Por quê? Porque tenta favorecer políticos em situação delicada, como o atual primeiro-ministro Bibi Netanyahu e o líder do Shas, o 2 vezes condenado Aryeh Deri. Além disso, dar ao parlamento uma força superior às cortes significaria entregar o sistema judicial nas mãos de políticos, muitos deles extremamente em dívida com lideranças partidárias que os apoiam. E aqui pode-se ver que essas lideranças demandam unidade nas votações e uma vez que eles podem determinar a expulsão e perda de mandato de quem discordar. Grande parte da população centra seu medo nas alterações exatamente neste item. As gigantescas manifestações crescem a cada semana. No último sábado à noite, 250 mil pessoas saíram às ruas. Há 3 semanas, o número já era recorde, com 100 mil pessoas. E hoje à tarde, nas manifestações esperadas em Jerusalém, o número poderá ser assombroso para uma população de um país que tem menos habitantes do que o estado do Pará. E o parlamentar Ben-Gvir, que é conhecido há muitos anos como um agitador extremista, e exatamente por essas posturas, o Exército de Defesa de Israel não aceitou convocá-lo na sua juventude, criou e dirige um partido chamado Otzma Yehudit, que é bastante radical de direita e que pela primeira vez faz parte da coalizão dirigida por Bibi Netanyahu. Ben-Gvir é conhecido por líderes locais de atentados bradando os chamamentos à retaliação e à vingança. Isso pouco significava enquanto ele estava fora do governo. Mas desde 27 de dezembro último, a situação mudou. Seus incendiários pronunciamentos acabam por exacerbar ânimos desnecessariamente. Sua mais recente bravata se deu logo após o trágico atentado que ceifou a vida de 2 crianças de 6 e 8 anos e a de um jovem recém-casado de 20 anos, ferindo mais 5 pessoas, alguns ainda em estado grave. Ben-Gvir convocou a polícia, pela qual é responsável, a cercar o bairro de Usfia, de maioria árabe, estabelecer postos de controle em suas saídas e iniciar uma guerra contra o terror palestino. No entanto, fez isso sem consultar o gabinete, sem ter planos de contingência, sem ter metas estabelecidas e sem determinar alternativas de saída para uma empreitada deste porte. Foi duramente criticado pela oposição e totalmente contestado, inclusive por membros da coalizão. A polícia também não aceita essas orientações. Algumas das ideias de Ben-Gvir realmente contam com apoio popular, mas a maneira afoita de propor alternativas difíceis, sem qualquer preparo e sem consulta a seus pares, vão fazendo dele um incendiário solitário no atual governo. Trata-se de pessoa que jamais teve posto de comando, acostumado a pirotecnias e acabando por insuflar os árabes, alguns deles que já eram simpatizantes do terror, mas que agora passam a se dispor a agir como terroristas. Um risco temerário e um risco absolutamente desnecessário. Nesta semana,
ele desautorizou o comandante do Exército, o diretor do Serviço de Segurança e o diretor do Mossad. Por outro lado, está em rota de colisão com o comandante da polícia. Resta saber se será possível conviver com este extremista ou se Ben-Gvir toma uma de duas decisões: diminui e controla o seu intento, ou, Deus nos livre, acabe levando a uma situação de confronto entre polícia e governo. Fontes da oposição síria informaram que na madrugada de domingo houve um ataque aéreo imenso a um depósito de munição da Guarda Revolucionária Iraniana na capital síria. A Síria confirmou a existência de um ataque e atribuiu a Israel, afirmando que houve 5 mortos. No entanto, a oposição síria informou que o Irã usou o terremoto da Síria para intensificar voos aos quais chamaram de ajudas humanitárias, quando, na verdade, aproveitava para transferir imensa quantidade de armamentos e munição. Israel já havia advertido ao Irã para que não ousasse usar o disfarce de ajuda humanitária para transportar e esconder munições. As forças da Síria abriram maciço ataque de mísseis antiaéreos contra os aviões que atacavam os depósitos. Um destes foguetes antiaéreos na Síria acabou caindo em bairro residencial Kfar Soussa, causando grande destruição e provavelmente as mortes reportadas. Infelizmente, diversos grupos noticiários jornalísticos brasileiros acabaram noticiando que as mortes foram causadas pelo ataque israelense, fato amplamente colocado em dúvida tanto por fontes ocidentais como por oposição síria. Amigos, nosso noticiário de hoje vai chegando ao final. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça-o agora. Para mim é importante também para a continuidade desse canal. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe o nosso noticiário e esteja junto conosco na próxima quinta-feira no Radar do Mundo Judaico e na outra segunda, se Deus quiser, com o novo Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Até lá, meus amigos, e uma excelente semana a vocês.